Graça e paz. Mais um dia, mais um tempo da leitura da palavra e da ministração do Senhor no nosso coração. Nesse dia, quero compartilhar com os amados irmãos uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse dia e se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. É um versículo só que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa passagem, 2 Coríntios, é escrita por Paulo, um homem chamado por Deus. Paulo, para quem não conhece, ele era o perseguidor da igreja. Ele foi criado nos pés de Arimateias. Ele foi ensinado a cultura judaica. Ele foi ensinado a Torá, a lei da Torá. E quando os sacerdotes, os religiosos começaram a querer matar os apóstolos, os discípulos de Jesus, ele estava ali também, sendo um desses que obedecia os sacerdotes, os religiosos, e ele pediu carta para ir a Damasco para perseguir os cristãos e prender ou matar os cristãos. Só que no caminho de Damasco, o Senhor Jesus se revela para ele. Ele, cavalgando no caminho de Damasco em cima do cavalo, o Senhor aparece diante dele como uma grande luz e ele acaba caindo do cavalo. Ele fica cego. Depois Ananias, um servo do Senhor, vai e ora por ele, e ele volta a enxergar. Ele se batiza e começa a ministrar a palavra do Senhor. Ele começa a falar: se arrependei-vos para os judeus. Ele começa a pregar Jesus. Ele começa a dizer: Jesus ressuscitou dos mortos e vive. E ele começa a escrever cartas, porque ele começa a fazer missões. Ele vai à nação da igreja de Corinto. Ele vai à Ásia Menor, ele começa a viajar pela Oceania, pelo continente europeu, e começa a fazer a missão dele de pregar Jesus. E numa dessas viagens, ele escreve a carta para a igreja de Corinto. E no capítulo 12, ele começa a falar sobre o que ele estava vivendo. Ele fala sobre as revelações e visões que o Senhor deu e dá para ele há 14 anos. Só que ele usa como um terceiro. Ele fala dele como se ele estivesse em terceira pessoa. Ele fala que no versículo 12: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso,
e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Aqui ele explica que ele foi arrebatado até o paraíso, até o reino celestial, e ouviu e viu coisas lá que não era certo ou inefável, não era para falar, porque coisas que talvez ele viu ou ouviu não soaria, ou não, as pessoas que estavam ali, o ser humano, dependendo do nível, não ia suportar ouvir. Então ele, de uma certa forma, ele mesmo fala, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão as minhas fraquezas. Interessante que eu estava estudando isso e Deus me deu algumas coisas para eu meditando. A primeira coisa é porque o Senhor falou para ele que minha graça te basta. Ele, no versículo 7, Paulo, ele fala que para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que ele tinha, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que esbofetear, a fim de não me exaltar. Palavras de Paulo. Tinha um espinho na carne, tinha um mensageiro de Satanás na vida, para lembrar ele não se exaltar. Mas se exaltar por quê? Pelas revelações que o Senhor dava a ele, pelas visões que só ele tinha naquela época, pelas coisas que Deus mostrava a ele e falava, para ele não entrar no coração dele a soberba, a vanglória, se exaltar ao ponto de achar que ele era melhor que todos naquela época. Então o Senhor permite um espinho na carne. O Senhor permite que um mensageiro de Satanás venha esbofetear Paulo. Mas por que a graça do Senhor basta? O que é a graça do Senhor? A graça do Senhor é a bondade, é a misericórdia, é o amor e o saber que só Jesus é o suficiente na vida dele. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia as pessoas começam a pregar, Deus começa a usar, começa a mostrar visões e revelações, e por viver isso, por ter isso, as pessoas, muitos se corrompem no sentido de se orgulhar tanto, se exaltar tanto, que Deus me usa, que Deus ele só faz se for através de mim, o culto só tá bom se eu estiver pregando, se eu estiver louvando, se eu estiver dirigindo. O culto só tá bom se eu revelar, se Deus me usar para em visão e revelação. E Deus e Paulo, com essa passagem, mostra que não é para nós se vangloriar na revelação,
e no que Deus falar através de nós, mas sim nas nossas fraquezas. Por quê? Porque Paulo, há 14 anos aqui escrito, ele teve isso, visões e revelações, só que 14 anos ele passou dores e sofrimento. Ele teve fraquezas. E qual seriam essas fraquezas? Essas fraquezas, ele fala lá no versículo 10: pelo que me sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Então eu entendo que para eu não me engrandecer, para nós cristãos, servos de Deus, que busca o Senhor, que se consagra, que se enche da presença do Senhor, para a gente não deixar essa glória de Deus entrar no nosso coração num sentido de nos exaltar tanto, porque Deus está nos usando, porque Deus está nos mostrando visões e revelações. Deus permite na nossa vida espinho na carne. Deus permite na nossa vida mensageiros de Satanás vir nos bofetear. Não para Deus ter prazer de ver a gente sofrer, mas no sentido de Deus olhar e falar: não quero que você se engrandeça por eu estar te usando. Eu não quero que você se vanglorie porque Deus está te mostrando coisas a qual não estou mostrando a outras pessoas. Mas eu quero que você se glorie na fraqueza que eu estou permitindo você estar. Porque quando você está fraco, meu servo, meu filho, minha filha, minha serva, é que que você está forte. Por quê? Porque quando você está fraco, passando as situações de dificuldade, de injúria, de angústia, de perseguições, o meu poder, o poder de Jesus, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua vida. Para que a perfeição de Deus venha a ser evidente na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que serve e faz a obra de Deus, ele tem que passar situações, provações, porque é nas provações, nas fraquezas que Deus aparece. Porque se nós estivermos fortes, nós estamos demonstrando ao Senhor que nós não precisamos da força dele, que a gente consegue resolver com nossos próprios braços, com nossas próprias forças. E não é isso que Jesus ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente seja dependente totalmente dele. E só somos totalmente dependentes dele quando nós se colocamos fracos. Por isso que Deus, o Senhor, permite dificuldades, aflições, angústias, perseguições, injúrias. Isso são um espinho na carne de cada um que quer servir a Deus. Não porque Deus gosta de ver o teu filho sofrendo, mas para colocar cada um no seu devido lugar, para mostrar que somos carne, que somos iguais e dependemos totalmente do poder e da glória de Deus, do Senhor.
Qual é o objetivo do Senhor em meio às nossas fraquezas? Qual é o objetivo do Senhor em meio às dificuldades que passamos? Fome, humilhação, escassez, perseguições, lutas, injúrias, angústias, aflições. O objetivo do Senhor está lá em Romanos 12, vamos ler? Que diz assim, Romanos capítulo 12, que diz assim: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por isso que Jesus, ele permite nós que estamos na presença dele passarmos dificuldades. Não no sentido de que Deus ele se agrada quando nós mendigamos, porque a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Nunca vi um justo mendigar o pão, mas e nem sua descendência passar fome. Então, no sentido dele deixar você passar dificuldade, não é que você vai mendigar o pão, ser dependente de pessoas, mas é para você ser dependente dele, receber a provisão dele, saber que em meio a essa dificuldade ele vai prover o que você precisa, mas também o poder dele, a glória dele vai ser manifestada na sua e na minha vida. A força dele vai ser evidente na minha e na sua vida. A boa e perfeita, agradável vontade de Deus vai ser feita na sua vida. Eu lembro agora, quando Jesus mesmo, no Getsêmenes, ele fala: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, se possível for. Mas todavia faça a sua vontade. A vontade de Deus era o quê? Salvar toda a humanidade. Mas como Deus vai salvar toda a humanidade se não fosse necessário moer o filho dele na cruz, para que eu e você hoje tivéssemos uma ponte para chegar a Deus? Porque se você talvez não lembra, em Romanos diz que todo homem pecou e destituído da glória foi. Então Jesus, ele veio para sofrer sim na cruz, para dar a sua vida, mesmo não merecendo, mesmo nós não merecendo. Ele deu a vida dele para que nele possamos chegar ao Pai, para que o sangue dele nos purificar de todo pecado, para que a cruz, através da cruz, possamos chegar à salvação eterna. Ele se despês de toda a glória dele, se colocou como um homem, veio como menino, bebê, passou a fase de criança, entrou na fase de adulto, começou um ministério de 3 anos e meio, pregou o evangelho, trouxe o evangelho da paz, foi entregue aos religiosos, ao próprio povo, porque a palavra do Senhor diz que ele veio aos seus e os seus rejeitaram. Então os que ele veio, rejeitaram ele, levaram ele para a cruz,
rasgaram a veste deles, foi chicoteado, foi bofeteado, foi cuspido, foi colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, foi enfiado espinho na mão dele, foi levantado no madeiro em forma de cruz, foi ensanguentado até o último suspiro dele, para que eu e você hoje possamos, através dele, aceitando ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, possamos acessar os benefícios da cruz. Possamos acessar a salvação. A salvação só vem por Ele. A salvação não vem por macumba, não vem por feitiçaria, não vem por catolicismo, não vem por idolatria. A salvação não vem por nada neste mundo. A salvação só vem por Jesus, Filho de Deus. A palavra do Senhor mesmo diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Então, a salvação vem em Cristo Jesus. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus foi que Jesus morresse na cruz como amaldiçoado, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Então, a boa, perfeita, agradável na minha e na tua vida, muitas das vezes é a dificuldade, sim. É a perseguição, é a calúnia, é a defamação, talvez uma enfermidade, mas não é para a morte. Talvez é alguém se levantando, falando que você não é nada, que você é falso, tentando se levantar blasfêmia contra você. Tem uma notícia para te dar: você não é o primeiro, nem foi o primeiro e nem será o último. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que serve ao Cristo, ele é perseguido. Mas tem um galardão para aqueles que são perseguidos por amor de Cristo. Paulo, ele foi perseguido. Como é que pode? Um homem, antes de aceitar Jesus, que perseguia Jesus, a igreja, se converteu e agora passou a ser perseguido pelos que ele estava do lado antes de aceitar Cristo. Agora ele é perseguido, ele é açoitado, ele passa fome, sede, ele é zombado. Mas para quê? Para que a verdade, para que a palavra de Cristo, do Senhor, seja revelada na vida dele. E hoje nós estamos aqui lendo as escrituras que ele escreveu, foi porque ele passou isso. O que eu e você estamos passando hoje vai estar como legado para aqueles no futuro. Deus possa sim te usar para escrever um livro, possa sim te usar para fazer vídeo de pregações a qual milhões e milhões de pessoas futuras vão ouvir, vão ler. Então o que você e eu estamos passando hoje não é em vão. O que o Senhor só quer que a gente confie. Por isso que ele falou: a minha
graça te basta. Então só a graça do Senhor e a presença do Senhor nos basta neste momento. Só a graça, o amor, a bondade, a fidelidade e a misericórdia do Senhor neste dia nos basta. Talvez você acordou hoje e tudo se levantou contra você. Talvez você acordou hoje falando: Senhor, ainda estou passando essa dificuldade. Talvez você acordou hoje com angústia, ainda nesse processo de enfermidade. E Deus hoje tem uma palavra para mim e para você hoje. A minha graça te basta, porque na sua fraqueza, na minha fraqueza, a perfeição do Senhor se torna evidente. Amém? Então fica com esta palavra neste dia. Se apega em Cristo. Não deixa que o inimigo e as circunstâncias, o que você e eu também passamos, seja maior do que o amor de Deus na minha e na tua vida. Possamos fazer que nem Paulo, nos gloriar nas nossas fraquezas, nos engrandecer sim, mas nas nossas fraquezas. Porque quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Porque demonstramos, quando estamos fracos, que somos realmente, totalmente dependentes de Jesus. Fica com esta palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te guarde. Que o rosto dele seja sobre ti e te dê a paz neste dia. Não só hoje, mas para todo o sempre. Amém? Deus te abençoe.